Olá amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no Anglocast. E hoje eu estou recebendo aqui dois convidados muito especiais, o tio Lu e o Gabriel do primeiro ano. Tudo bom, meus amigos? Tudo bom, Tiago? Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, né? Como você mesmo disse, né? O tio Lu está aqui, professor de Física da Rede Ângulo. Especificamente, atualmente, eu trabalho com a Física B ali no colégio, então é uma grande honra poder estar aqui, trocar uma ideia com vocês e, de certa forma, poder contribuir um pouquinho para que a gente tenha uma sociedade melhor aí. Para mim é mais do que uma honra estar aqui, né? Junto com meu pai, junto com um dos meus professores que eu mais gosto. Sem querer causar inveja a ninguém, né? Mas tá aqui nesse momento é um negócio que eu realmente gosto muito e quero aproveitar até o minuto final. Pô, para mim é uma grande alegria, né, estar aqui na companhia do meu filho, dividindo pela primeira vez aqui no Anglocast com ele. E a temática de hoje é qual o impacto, né, qual a influência que os professores têm na nossa vida. E eu fiz alguma enquete aqui, o nome do tio Lu foi um nome que se mostrou muito presente entre os alunos do Anglo, né, sobretudo para o meu filho também. E para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de perguntar: qual o impacto que o professor tem na vida do aluno? A gente muitas vezes assim não para pensar, né? Mas a gente vai, né? Sala de aula já são aí 26 anos. A gente começa a colher os frutos quando a gente começa a atravessar a rua e de repente assim passa aquele já jovem senhor ou aquela jovem senhorita já com ô tio Lu, tudo bom? Aí tu olha, tu não reconhece, ou tu chega num lugar, né, vai num banco, vai, enfim, vai em estabelecimentos, as pessoas vêm te comentar e realmente passa batido, acaba não reconhecendo porque eles mudam muito, né? Dos 15 anos aos 25, aos 30, 35 mudam rapidamente. E tu começa a perceber que eles estão galgando posições na sociedade, né? Que é desde gerente, mercado financeiro, enfim, advogados, vereadores, como é o caso aqui da cidade. E percebe que eles estão tomando posições sociais e que, de certa forma, você contribuiu. Então, sempre, meu pensamento é assim, de que forma eu posso impactar menos? Como que eu estou falando desse impactar menos? De que forma eu não atrapalhe esse andamento desse aluno? De que forma eu posso, além de não atrapalhar, que eu posso otimizar ele, né, para que ele possa, como se diz, usufruir do sonho dele. Então, todos nós temos sonhos. O adolescente, então, a cabeça está fervilhando, né? Porque eu sempre digo assim, começa a oscilar entre eu quero fazer artes cênicas e engenharia aeroespacial. Então a gente percebe que eles estão bem focados no tema. E então não estão nesse mundo de descoberta. Então, quanto menos eu interferir e mais eu auxiliar para que ele possa sonhar, vai ser melhor. Então, quanto menos interferência minha, melhor. Mas também que essa interferência ela seja uma interferência que ela seja positiva, que ela possa servir de base para que ele possa ir correr atrás desse sonho, né? Então, acho isso extremamente importante. Então, eu vejo o professor sempre como um mediador. Então, que ele não atrapalhe. Se ele puder ajudar, que ele ajude, mas que ele não atrapalhe. Então, algumas vezes, alguns alunos chegam para mim assim, pô, Tilo, gosto tanto de ti, mas pô, essa disciplina não está me ajudando muito, né? Mas então, é nesse momento que eu percebo assim que eles estão diferenciando, né? Eles entendem que a disciplina é uma disciplina que ela tem um certo tratamento matemático, e isso muitas vezes causa uma certa ansiedade para o aluno, uma certa dificuldade, a questão também dos conceitos, de aplicações e tal. Mas, ao mesmo tempo, o aluno percebe que eu tento fazer isso da forma mais suave possível para ele, né? Tentar pegar aquela linguagem técnica e tornar essa linguagem mais acessível, que nem eu brinco com eles assim, vamos agora trazer uma linguagem mais povão. Eu acho que isso é o principal aspecto, né? Uhum. É uma coisa assim, muito interessante, até porque física não é a matéria, né, que os alunos mais morrem de amor. Então é interessante tu ter assim, um professor tão benquisto de uma matéria que muitas vezes não é tão benquista, né? Isso que só colabora ainda mais aquilo que tu tens feito em sala de aula. Eu queria perguntar para o Gabriel aqui, o que que torna o tio Lu um professor diferente? Por que que ele te marca? Uma das primeiras coisas que eu percebi, assim, que foi bem marcante, é que o tio Lu,
ele tem um jeito só dele, assim, que é muito característico. Ele faz brincadeira, ele dá exemplos divertidos. É como se ele tivesse se inserindo no nosso meio ali para ficar mais parecido com a gente, para poder ensinar a gente melhor. Um exemplo muito legal que ele dá em aulas é os exemplos de aposta, assim, o que vocês acham que vai acontecer se eu colocar essa folha junto com esse livro aqui, os dois caem ao mesmo tempo? Qual que vai chegar primeiro? Fazer umas apostas assim, daí mostrar. Porque, se eu colocar o livro embaixo, o livro em cima da folha, a folha chega ao chão ao mesmo tempo que o livro, essas coisas. Daí a galera se ferra, daí, agora tá me devendo aí, ó. Eu acho esse tipo de coisa muito legal, deixa tudo muito mais leve. E até os meus colegas que não prestam muita atenção nesses momentos, eles realmente param e ficam observando, assim. E eu percebo isso muitas vezes, porque com outros professores que têm outros métodos, né, que não são parecidos com o do Tchulu, mas são bons também. Mas esses professores não conseguem chamar tanta atenção desses alunos como o Tchulu faz. Eu acho que a metodologia, com certeza, né, é algo assim que chama bastante atenção e que atrai o aluno. Mas hoje em dia eu vejo assim que é um grande desafio ser professor, né? Porque a audiência, né, do professor, que é o aluno, está cada vez mais dispersa, né? Então o aluno se mostra cada vez mais desinteressado. Eu até queria falar um pouquinho com vocês a respeito disso, porque eu acho que o professor ele é muito impulsionado pelo aluno, né? Então, por exemplo, quando o aluno dá para ele, aquilo ali vai servir de energia, de motivação. Mas qual é que é o desafio quando uma turma não dá isso para o professor, do professor ainda assim entregar o melhor e tentar vir com algo diferente, com algo novo? Boa pergunta. É assim, eu sempre digo, alguns assim, como, o pessoal brinca e tal, e eu levo na esportiva, porque é um fato mesmo, né? A gente tá, como os outros, passei dos meus 30, né? Chegando na casinha de 50, o velho tá doido hoje. Eu sempre digo, se eu não chegar em sala de aula mais pilhado do que eles, eu já perdi. Então, primeiro a estar motivado tem que ser eu. Então, e a motivação tem que ter N focos, né? É o foco da aprendizagem, foco de abrir interesse. E eu sempre acho legal assim, dependendo do tema, iniciar quebrando o paradigma. Ou seja, tem uma verdade posta na sociedade e eu ir lá e cutucar naquela verdade e provar para eles que aquilo está errado. Isso aqui está errado. Mas como assim? Não, isso aqui está errado. E explicar para eles por que aquilo está errado. Então, fazer o levantamento de dados, que a gente já sabe que são coisas corriqueiras. Por exemplo, assim, eu tenho um ex-aluno meu que é médico, e quando ele era meu aluno, eu dei aula para ele e para o irmão dele. Os dois são cardiologistas, trabalham em Itajaí. O pai dele é médico. Então, o pai já era médico, o filho mais velho se tornou médico. O do meio veio médico e estava o caçula, porque são três irmãos e os três são da área de medicina e cardiologia. E eu me recordo assim que eu pegava no pé dele na sala de aula, porque quando eu ia no consultório do pai dele fazer o meu check-up anual, eu pegava lá peso, idade, altura, como peso. Isso aí, mas o dia que tu for agora, né, for pro consultório, tu virar médico, por favor, pega aquela fichinha e tu altera lá, porque aquilo lá chama-se massa, né? Uhum. Então, a massa de um objeto, peso é uma relação com a gravidade, então o peso variou a gravidade, vai variar o peso. Agora a massa não, a massa, 5 quilos de feijão aqui, 5 quilos de feijão lá na China, na Rússia, nos Estados Unidos, se a gente levar isso para a Lua, vai continuar tendo 5 quilos. A diferença é que a força gravitacional vai alterar o peso. Se não, tudo bem, tio, assim que entrar, vou mudar e tal. Os anos passaram, fui fazer um check-up, tô lá, peguei a fichinha, olhei, peso. Você, mas aí tu não me ajuda, né? Aí você assim, não, tio, me entenda, a sociedade, infelizmente, tem algumas coisas que ficam incrustadas socialmente. E essa relação do peso é uma delas. Porque eu até coloquei lá, né? Massa. Só que daí tinha cliente que vinha e escrevia assim, macarrão. Enfim, polenta, tal. Uhum. Então as pessoas, a gente percebe que há uma carência muito grande socialmente da questão da educação científica. Então, quando eu vou para a sala de aula,
Eu procuro pegar justamente essas questões e começar a quebrar esses paradigmas e trazer, literalmente, como o Gabriel falou ali, que é justamente aquela questão de pegar o aluno e quebrar ele, né? Porque a partir do momento que eu quebro aquela argumentação dele, que ele para, ele olha, opa, deixa eu escutar o que o tio Lu está falando. Deixa eu ver se isso faz sentido. Então a gente começa a trazer um pouco a atenção desse aluno para a aula. E como você mesmo falou, é difícil a gente competir com tudo que está acontecendo, principalmente nessa faixa etária da adolescência, né? Porque são N fatores, né? Aceitação social, o corpo que tá em evolução plena ali e tal, os hormônios, a flor da pele, ser aceito pelo grupo, as informações o tempo todo, as redes sociais ali, é o Facebook, é o Instagram, é o Snapchat, eu acho que é isso, né? Que eles falam do foguinho, não sei o que lá, tal. Não entendo bem, mas eu sei que para eles faz um sentido enorme. São os joguinhos, tal. Então, eles estão sendo bombardeados o dia todo por N informações. E eu sou apenas mais alguém que está chegando lá na frente, que nem eu sempre brinco, né? O professor GLS, né? É giz, lousa e saliva. Na lógica, a gente tem a advento ali que você tem ali o notebook, você tem um projetor, tem um data show. Algumas vezes eu trago alguns experimentos para a sala de aula. Eu sempre digo assim, o que funciona sempre é o mais simples. O mais simples funciona. Então, essa quebra de paradigma é o primeiro ponto. O segundo, eu tenho que estar com mais energia do que eles. Eu tenho que chamar a atenção para mim. E para isso eu tenho que interagir com eles. E aí onde é que eu vou? Procuro, né? O tempo todo andando. Gabriel sabe isso. Olha, é raro me ver sentado na sala de aula. Eu acho que isso não existe. Porque eu estou caminhando pelo meio deles. Estou pegando no pé de um, brincando com o outro. É assim, ó. Fazer com que o aluno entenda que ele não é só mais um número dentro da sala de aula. É fazer com que o aluno entenda que eu estou percebendo que ele mudou o corte de cabelo dele, né? Que a mocinha que chegou lá, ela pintou a unha diferente. Então, assim, dar a eles atenção de tal forma que eles entendam que eles são únicos e que, opa, peraí, ele me enxergou. Então, a partir daquele momento, aquele aluno estava ali meio acanhado, ele começa a te olhar com outro olho e dá atenção, né? Acho que o mais importante é isso. Eles são carentes de atenção. Então, se a gente der atenção, a gente já é um meio caminho andado para quebrar essa janela de resistência. Sabemos que hoje essa geração é uma geração que carece muito de atenção, né? Até porque é uma geração que normalmente vai ter um quadro ali que o pai e a mãe vão trabalhar ao longo de boa parte do dia. Muitas vezes eles ficam ali mais tempo no colégio do que em casa interagindo com os pais, né? Mas antes da gente entrar nesse ponto, eu queria saber do Gabriel, que está representando aqui os jovens na mesa, né? São dois senhores não tão jovens, um jovem aqui na mesa. E eu queria saber assim, porque na minha época existia obviamente as distrações, mas as distrações eram as conversas, né? As famosas conversas, né? Do fundão da turma. Hoje em dia tem muito mais coisa que disputa a atenção do jovem, né? Tem, como o tio Lu falou ali, as redes sociais, os jogos, e é uma explosão de dopamina que a velocidade está muito rápida hoje, né? Então hoje tu pega o celular ali, é uma metralhadora, se tu não tem controle daquilo, aquilo não para, o tempo todo te mandando informação. Vocês acham que a geração de vocês hoje, por ter essa explosão de dopamina, por estar toda hora sendo bombardeado de informação, acaba prejudicando mais para que a maioria dos alunos prestem atenção nas aulas ou tenham mais disposição de ouvir os professores? Olha, de primeira mão, já tenho que dizer que sim. Tem outros jovens como eu que dizem que não, só que muitas vezes eles não percebem o próprio mal que está causando para eles próprios o uso de o aparelho celular, essas coisas. Depois da lei da proibição do celular, quando realmente começou a ser aplicada essa lei, que realmente eles começaram a fiscalizar os celulares e pegar, olha, eu acho que eu nunca mais vou levar o celular pro colégio, porque desde que eu notei que eu perdi meu celular, eu percebi que eu comecei a prestar muito mais atenção na aula e não ficar tão preocupado como, tipo assim, eu preciso avisar tal pessoa, preciso ver tal coisa. Não ficava tão preocupado com as coisas que não estão no colégio. Daí eu podia voltar todo o meu foco para prestar atenção na aula e no que o professor tá falando. No começo do ano, a gente teve uma discussão sobre isso numa das aulas da Profinai, sobre esse uso do celular e sobre a nomofobia. E que é um negócio que realmente prejudica.
ela incentivou a gente a fazer um grupo que defendia e um grupo que não, que banalizava, sabe? Atacava Sim, o um a uso do favor, um celular. contra. Isso, exatamente. Aham. Daí a gente acabou percebendo que, mesmo sendo muito claro que a gente era contra o uso do celular, a gente não tinha argumentos o suficiente pra gente dizer pros outros que isso era ruim. Uhum. Ou seja, o grupo que era a favor do uso do celular acabou ganhando porque a gente não tinha argumentos o suficiente pra afirmar que era ruim. Entendi. Daí isso incentivou, não sei se incentivou os outros, mas me incentivou a tentar entender o porquê que o celular era ruim pros alunos. Além do que eu já sabia que o celular é ruim e ponto. Não, eu tive interesse e fui atrás de saber o porquê. Já pegando esse gancho aí como argumento, eu acho que o celular ele é muito prejudicial porque ele acaba rivalizando com a atenção. Eu acho assim, ó, tudo que é demais, ele é prejudicial. Por exemplo, o grande problema das coisas não são as coisas em si, são a maneira com que nós utilizamos das coisas, né? Por exemplo, comer. Comer não é ruim, mas a glutonaria, isso pode ser muito prejudicial à tua saúde. Da mesma forma que o celular. E o celular, o jovem, ele não tem esse controle, a grande maioria dele, de conseguir criar essa limitação no uso do celular. Eu achei até muito assertivo o colégio vir com essa norma da proibição, que num primeiro momento os jovens podem achar algo negativo, mas é algo que vem até para colaborar com eles. Porque senão tu não consegue se dedicar para as duas coisas, né? É impossível tu dividir a tua atenção entre um celular e uma pessoa querendo te ensinar alguma coisa, até porque a pessoa nunca vai ganhar, o celular sempre ganha, né? Não tem como fugir disso. Tava aqui, me veio em mente, né, uma situação, né? A gente não pode prestar atendimento a dois senhores. Não tem como. E se a gente pegar e se olhar pedagogicamente agora, falando, né, nas linhas de estudos pedagógicos, o que a gente sabe? Teve um momento ali, principalmente começando na década de 90, ali para frente, a forte, né, questão da computação, visão de mundo diferente e tal, e que a gente sabe que a informática, ela auxilia, ela é uma ferramenta auxiliadora do processo de aprendizagem. Ponto. Só que acabou se levando inicialmente vamos ter salas tecnológicas, tal, quadros interativos e começou essas ondas todas, tal. Inclusive a própria rede Ângulo, né, o Ângulo teve esses quadros digitais né, inicialmente, tal, funcionando. Lógico, alguns professores dominavam mais a ferramenta, alguns professores dominavam menos, tal. Mas no final das contas percebeu que o resultado final se deixava um pouco aquém do que realmente aconteceu. E dentro disso, a gente já tem um histórico agora, né, de estudos robustos dentro dessas áreas. E a gente percebe que países que, por exemplo, Finlândia, né, tu pega o próprio Japão, eu sempre gosto de citar esse exemplo que é no Vale do Silício, né? Os funcionários, né, as empresas do Vale do Silício, elas têm uma escola lá onde literalmente os seus filhos que estudam lá, a diretriz é sem celular. Uhum. Porque o que acontece? A gente vive num mundo muito rápido. Tudo que acontecer qualquer coisa aqui em Balneário, em 5, 10 minutos, isso está no país todo, está no mundo todo. Então, essa agilidade de informação, ela é boa e é extremamente importante, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo tem muita informação, mas tem muita informação também inútil. Uhum. E a gente acaba sobrecarregando, né? Então, o que acontece? Informação e conhecimento são duas coisas diferentes. Então, a gente já começa por aí. E daí surgiu um embate, né, entre a velha educação e a nova educação. Eu sempre digo assim, neurologicamente, puxando a sardinha agora para a minha área física, né? E como eu gosto muito da área da física médica, né? Então, como funciona a situação, por exemplo, que a gente tem hoje muito do IA, né? Inteligência artificial, tal. Bom, ela não é tão inteligente assim. Ela tem que ser abastecida de dados, de protocolos, para que ela surta efeito. Além disso, a gente sabe que o funcionamento neural que a gente tem, como que a gente armazena essas informações, como a gente faz a concatenação dessas ideias, né? E se você ir lá no neurônio e ver como é que ele vai fazendo as novas conexões, ramificações que são extremamente importantes, a gente começa a perceber que o padrão é sempre o mesmo. Uhum.
Eu vou ter o estímulo, eu tenho que ter um novo estímulo, para que aquilo ali começar a criar novas conexões e aquilo ali realmente fundamentar. E o que a gente viu hoje depois dessa onda, né, de vamos virar a sala de aula, aquela imagem clássica, né? Eles mostram aquela sala de aula lá de 1930, aí eles mostram lá o carro de 1930, botam o carro moderno, uma sala de aula hoje diz, tudo mudou, a escola não evoluiu. A forma com que a gente aprende, que o nosso cérebro, a plasticidade que ele tem, realmente ela não mudou. Então, eu sempre digo, o nosso cérebro ele funciona da seguinte forma: eu tenho que estar bem alimentado, eu tenho que ter noite de sono adequada, sono, eu tenho que ter água, composição básica, né? Tem que estar durante o dia consumindo bastante água. Eu tenho que, na escola de manhã cedo, o aluno vai, ele recebe a informação, o professor é o mediador. À tarde ele vai para casa, o interessante, né, ou quando ele tem aula à tarde, que ele reforce aquele tema novamente, faça pelo menos um exercício, 2, e que depois à noite, quando estiver em casa, terminando de fazer a atividade dele, assim, antes de dormir, que ele pegue ali e faça uma revisão rápida. Hoje eu tive aula, eu sempre lanço para eles esse desafio, começo do ano, né, o Gabriel sabe disso. Pega um caderninho, anota lá as 6 matérias do dia. Primeira aula, português, substantivo. Segunda aula, geografia, falha geológica. Terceira aula, física, leis de Newton. Faz as 6 disciplinas. Só isso, só o tema da aula. Chega em casa, você agora bem carrasco. 10 minutos para cada disciplina. Só isso, me dá essa chance. Vai lá, faz um exercício, 2 no máximo. Terminou de fazer os exercícios, acabou. 10 minutos dá 1 hora. Fez essa 1 hora, vai fazer atividade, vai ajudar o pai e a mãe em casa, vai fazer um afazeres doméstico, vai fazer uma atividade física, vai ler um bom livro. Não, quero dar uma descansada, né? O ócio o ócio criativo, quer dar uma caminhada, enfim, tem uma vida normal. Chegou à noite, jantou, tal, aquele momento que vou descansar, 1 hora antes de dormir, desliga o telefone, ou seja, tira ele aquela tela azul. A gente sabe que faz mal hoje, os estudos são robustos nesse ponto. E daí a hora que você vai deitar a cabecinha no travesseirinho, abre lá, primeira aula hoje que foi? Português, substantivo. Segunda aula, geografia, falha geológica. Terceira aula, física, leis de Newton. A hora que você dormir e o teu cérebro começar a faxina geral, a limpeza nossa do HD, memória rápida, né? Processo rápido. A hora que ele se deparar com essa informação, ele vai dizer assim, não, mas peraí, apareceu aqui, ali. Opa, isso é importante, eu tenho que guardar. E eu sempre uso uma argumentação que não tem como rebater. Acontece com todos nós. Já aconteceu 1 vez, 2, 3, 10 vezes e vai acontecer eternamente. Se você tiver um compromisso no final de semana, um sábado, no domingo, que é fora do teu horário normal de acordar, tal, sei lá, eu vou sair passear com meus amigos, uma coisa assim e tal. E você vai acordar, sei lá, 5 horas da manhã. Você está acostumado a acordar às 6h30 com o telefone tocando, berrando e a mãe empurrando da cama, né? Aquela história. E daí você bota o teu telefone para tocar, o do pai, da mãe, do vô, do gato, liga, né? Pro vizinho e tal. Enfim. Você tem que acordar às 5 horas da manhã. Você vai dormir. Quando é 10 para as 5, você acorda sozinho. O telefone nem tocou. Sim. Aí a gente percebe que nós temos uma máquina chamada inconsciente, que basta com que a gente tem que ter a chave da programação. E a chave da programação para ele são as informações que a gente vai dando durante o dia, dizendo para ele, isso é importante, guarde, isso é importante, guarde, isso é importante, guarde. Então, quando a gente faz essa chave bem alinhada, tudo funciona. Então, a tecnologia ela é uma aliada, ela é uma ferramenta, mas ela não é o princípio, o meio e o fim. A velha educação, os primórdios, também são ferramentas. Uma ferramenta importante que a gente tem é a leitura e a escrita. Como é importante você escrever, você anotar. Eu ia até anotar, eu ia até falar a respeito disso, porque fiz muito uso dessa técnica aí quando eu estudava e fazia isso porque para mim era fácil de aprender assim. E até hoje, quando eu quero focar alguma coisa, eu vou lá e escrevo. Que nem esses dias, nós vemos o Rio Grande do Sul por conta das enchentes, né? E eu acho que é o Sebrae.
se eu não me engano, é o Sebrae. Ele veio com uma linha, assim, junto com a Universidade Federal, que eles iam dar uma formação e que se tu gabaritasse lá as provas deles, tu iria ganhar um subsídio do governo, justamente para os empresários poder ter uma recuperação. Eu sei que eu me inscrevi, mas daí com a correria do dia a dia e tal, chegou no dia do negócio, eu não tinha estudado, não tinha feito nada. O que eu fiz? Me tranquei e falei, esqueçam de mim, era 9 provas. Me tranquei lá, peguei as apostilas digitais, o meu caderninho e comecei. Escrevi aqui, fiz tudo a minha síntese. Assim, inclusive, queria agradecer o meu professor que me cobrava muita síntese, porque, cara, isso aí me deu uma capacidade de conseguir extrair o que é importante dos textos, das matérias, assim, é fenomenal. E daí eu matei todas as apostilas, beleza, vamos dar-lhe prova agora. Fiz todas as provas, gabaritei todas as provas, tirei 10, consegui o meu objetivo. Mas o que eu quero falar com isso? Quando tu faz uma leitura, tu tem um grau de compreensão. Quando tu tem que retirar uma síntese daquela leitura, tu já aprofunda, tu já consegue tirar a nata daquilo. E quando tu bota no papel, tu já está gravando. Então, se tu faz esse simples exercício de tu ler o texto, tirar uma síntese dele e colocar isso no papel, pô, tu já tá com tudo pronto praticamente ali, né? Não, e é bem isso. Quer ver, ó? Anota aí a dica que eu vou dar. Pode anotar. Quer aprender? De forma simples? Não vou vender nenhum curso, os 3 passos mágicos, os 1000 passos mágicos, nada disso. Se for do ângulo, tu pode vender. Não, mas é bem simples. Me dá uma chance. A molecada que tá em casa assistindo aí, a turma, dá essa chance pro velho. Mas leva a sério. E depois me cobra. Pode me cobrar. Se não der certo, pode me chamar de charlatão. Pega o caderninho começo do ano, os alunos, anota. 6 matérias, título, como eu falei, a disciplina, 10 minutos para cada disciplina, revisa à noite. Primeiro passo. Esse passo é fundamental. Segundo passo, você tem que ler todo dia um pouco. Nem que seja não precisa ser a disciplina da escola. Pode ser o livro que você goste. Pode ser uma matéria que você curte, mas você tem que ler. Tem que exercitar o seu cérebro. Terceiro passo, importantíssimo. Quem lê, escreve. Pega o caderninho, anota teus sonhos, tuas metas e vai ticando. Então, se você escreveu, e aí vai para corroborar o que você falou, o que eu estou falando e que é estudo, está comprovado que alunos, né, qualquer pessoa, né, qualquer situação, que a pessoa escreve, ela aprende em média 70% a mais do que a pessoa que não escreve. E não sou eu que estou falando, é a ciência, são os estudos. Então não é o tio Lu. Então, se você se organiza, se você continua mantendo o método, se você faz o básico, que é fazer uma boa leitura, tem um hábito da leitura, você aumenta o vocabulário, você aumenta a compreensão de texto. Se você tem um hábito de escrever, melhorou. Quer agora dar show? Chama o pai e a mãe, chama o teu amigo, chama a esposa, e agora explica para ela. Seja o professor. Quando você explica, você começa a perceber que você... Opa, não, esse aqui não entendi direito. Aí aquilo vai te chamando a atenção. Então você vai dizendo, ele vai tentando puxar aquela informação, sabe? Aquele neurônio esticando o bracinho, o dentrito dele. Vem cá. E ele não acha essa informação. Daí, quando você vai atrás, não. É assim, é. Então, quando você começa a ter esses passos básicos, você começa a criar excelência na educação. E não são passos difíceis. São simples. Só que tem uma coisa que eu sempre digo em sala de aula e vou dizer a minha vida toda. Nesses meus 26 anos de carreira. Nunca ninguém vai ganhar da pessoa, do aluno, que ele é consistente. Não é ser hiper inteligente, não. É consistente. O que é consistente? É todo dia fazer um pouco. Então essa consistência te leva à excelência. Então são passos simples, mas tem que ser consistente. É igual para academia. Não adianta você ir lá e vou para academia todo dia, uma semana e 15 dias, cansei, não vou mais. Agora você não vai obter. Agora se você for lá 3 vezes por semana,
1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, você vai ter resultado. Aí o cara assim, mas a academia não está dando resultado. Tá, mas tu cuidou da alimentação? Tu cuidou no sono? Sim. Tu cuidou na água? Educação é a mesma coisa. É o básico. Sono, água, uma boa alimentação, repetição, é o básico. Então, que nem eu falei, não tem os 13 passos mágicos. É o básico da nossa vida. A educação, ela não deixa de estar inserida dentro desse contexto. Não existe nada mágico, né? Tudo é uma construção que se faz e como tu falou ali, o cérebro ele vai se adaptando, ele se acostuma com o estímulo que tu dá para ele. E obviamente que se tu dá mais estímulo, ele vai ter uma resposta mais rápida. E se tem uma resposta mais rápida, tu vai estar à frente dos demais. Sabemos, né, obviamente, que o professor ele pode impactar muito positivamente a vida do aluno, mas também pode impactar negativamente, né? Já aconteceu no meu caso, como estudante, de ter matérias que eu achava que eu não gostava da matéria, quando na verdade eu não gostava era da forma com que o professor, né, tornou aquela matéria para mim. E eu queria saber aqui de um aluno, né? Não que todos aqui dessa mesa são alunos, até porque alunos nós somos eternamente alunos, né? Sempre temos alguma coisa para aprender. E eu utilizo essa mesa aqui muitas vezes para aprender bastante. Mas eu queria saber do Gabriel, tem alguma matéria que tu percebeu que tu gostava dela, mas por algum contato com outro professor, tu tinha uma visão ruim dela? Mas pra mim isso ia ficar difícil, muito difícil. É porque eu nunca tive problema com isso. Nenhuma? Nunca. Nossa, então privilegiado. Então nunca teve nenhuma matéria assim que tu teve dificuldade por conta da forma com que o professor te apresentou ela, como conduzia as aulas? Muito pelo contrário, eu sempre fui incentivado pelos professores a gostar de matérias que eu achava que eu nunca ia gostar. Muito, assim. Uhum. Um exemplo é que lá pelo meu nono, 8º ano, meus professores de história foram muito feras e por causa deles eu sou muito ligado na história. Eu quero saber das coisas, como é que aconteceu, como é que deixou de acontecer. É muito legal história pra mim. Foram professores que me marcaram bastante. Eles também me incentivaram a participar da Olimpíada de História do Brasileiro. A gente não ganhou, Uhum. mas já foi um negócio legal, porque eles me incentivaram, me botaram pra cima. Sempre explicavam de um jeito assim que a história parecia mais um filme, assim, um negócio muito interessante, sabe? O que aconteceu, Sim. por que aconteceu, por que que não aconteceu, por que que tal coisa foi desse jeito, não foi de outro. É um negócio muito mágico, assim, pra mim. Eu acho a história muito mágica. Uma das coisas que eu gosto muito da história é porque a história ela é viva, né? Ela é feita por pessoas assim como nós, que têm as suas motivações, que têm seus medos, que têm suas ideias, suas pretensões. E muitas vezes fica aquela coisa assim. Antigamente, na época que eu era estudante, tinha uma visão muito romantizada da história, né? Então aquela coisa assim poética, né? Quando na verdade a história tem seus interesses econômicos, né? Tudo se trata assim daquele jogo, né, de poder, de interesse, de influência, e é muito legal tu ver a movimentação isso na história, como figuras de grandes líderes fizeram, né, orquestrar esses movimentos e conseguiram acender o poder, conseguiram fazer esses movimentos. Acho que isso é muito interessante. Né? Uma das partes mais legais da história é tu aprender com os erros do passado que outras pessoas já cometeram. Um exemplo muito legal que dá pra citar aqui é o exemplo de Napoleão Bonaparte e do Bigodinho, né? Os dois cometeram a mesma ação de invadir a Rússia e caíram na tática da Rússia de destruir tudo e ir avançando para dentro do território. Os dois caíram do mesmo jeito. É verdade, perderam pro inverno russo, né? Alguém não leu história ali, alguém não se antenou, né? Aham. E assim, e o mais legal, e isso que eu sempre chamo atenção, né? Física, né? Física é matemática. Daí eu olho para isso assim, sinto muito, mas matemática é uma ferramenta igual ao português. E a física, ela acaba se tornando, não é que ela acaba se tornando, a física é uma disciplina extremamente filosófica. Porque o nome já diz, né? Vem de phys, Deus da natureza, e o que a física procura fazer é estudar os movimentos naturais. Então, antes de mais nada, a gente filosofa sobre o mundo e o que nos cerca,
e o que a gente considera como os movimentos naturais. Então, uma brincadeira clássica que eu faço na sala de aula lá da apostila, que todo ano os alunos vão à loucura, né? Porque eu dou duas opções, eu sempre dou as opções que eu já sei qual que na realidade eu tô com o poder na mão de fazer dar certo ou errado, né? Então, por mais que eles escolham uma ou outra, eu sempre vou ter razão, né? E isso choca eles, né? Porque eles ficam chateados, né? Eu vou lá e faço, dá o contrário. Não, tá, vou fazer diferente, agora não faço mais isso. Aí eles têm certeza que vai dar certo. Eu vou lá e quebro eles no meio novamente e faço de outra forma. Então, quando tu traz para esse lado do pensar, né? Então, imagina, vamos voltar aí no passado, vamos pensar lá atrás, lá, os primeiros, né? Galileu, Einstein, Newton. Eu fico imaginando assim, Galileu, quando ele faz o aperfeiçoamento da luneta, transforma aquilo num telescópio, né? Que ele consegue observar bem a Lua nos seus mínimos detalhes, percebe lá aquelas crateras, aquelas cadeias de montanhas, né? Aquilo é algo mágico, né? Porque é algo primeiro que está distante, que tu não pode tocar, e de repente tu estás vendo ali, tu está percebendo que, poxa, isso não é coerente com aquilo que estão me falando, né? A questão, né, naquele momento ali era a questão do modelo geocêntrico e heliocêntrico, né? Aquele princípio de divindade, de tudo que está acima da Terra é perfeito, né? Feito em imagem e semelhança de Deus, tal. Então todos os corpos são redondos, são esferas maciças, bonitinhas e tal. E de repente Galileu, com a luneta, ele olha, e São Tomé nesse momento, né? Preciso ver para crer. Então o olhar de descoberta, né? Se comprova aquilo que até então era uma teoria. Tem um experimento que acontece sobre queda livre, né? Que hoje é feito dentro de um laboratório, dentro de um centro de pesquisa nos Estados Unidos, que é um local onde era lançamento de mísseis. Eles criam uma câmera de vácuo e eles soltam lá de cima penas e uma bola de boliche. E quando você solta ela com atrito, é óbvio, né? A pena vai ficar flutuando em função do atrito gerado, e a bola de canhão vai cair, vai estourar embaixo muito antes do que a pena. E na sequência eles fecham essa câmera, criam um vácuo lá dentro, né? Retiram o oxigênio lá dentro, você cria o vácuo. E daí quando eles soltam aquilo que cai, aquela pena tá caindo junto com aquela bola de boliche, em câmera lenta eles soltam, né? Super câmera, aquilo vai caindo devagarzinho, você vendo as duas caindo exatamente ao mesmo tempo, né? Nossa. Porque você não tem mais a resistência do ar. Quando aquilo se choca ao mesmo tempo, ambos, né? Pena e essa bola de boliche no chão, sobre a plataforma lá, eles dão um corte e mostram lá a ilha, lá onde é que estão os cientistas que estão lá naquele momento, o repórter fazendo a cobertura. Isso fica a dica aí para quem quiser procurar aí nas plataformas aí no YouTube. Você olha assim para eles, são todos senhores assim, com meus cabelos brancos, a galera lá tá tudo cabelinho branco também. E é perceptível que já fizeram aquilo ali centenas de vezes. Mas o sorriso no olho deles, assim, sabe? Deu certo, funcionou, é isso. Essa alegria é inerente de um cientista. Essa alegria tem que ser inerente ao estudante. Eu sempre digo, quando você perde aquele brilho no olhar, sabe, que as crianças têm pela descoberta, eu sempre, mais vezes quando eu comento de uma situação do meu filho, que um dia queria saber o que tinha em cima do guarda-roupa, e eu disse, não tem nada ali em cima, não tem nada, tem pó, né? A gente faz tempo que não sobe ali em cima para dar uma limpada. E eu me recordo que insistiu, até a hora que eu peguei, tá bom, então vou te mostrar o que tem lá em cima. Peguei, ergui ele, botei ele lá em cima no guarda-roupa. Quando ele chegou lá, ele achou o quê? Tinha um parafuso. Aquilo para ele foi a descoberta da vida dele. Ele ficou brincando com aquele parafuso a tarde inteira. Ele sorria, parafuso e tal, ia lá, espetava nas coisas quase, né? Peguei pelo pescoço, arranhou lá uma parede e tal, aquela coisa, né, aquele lugarzinho. Mas a alegria do que da descoberta. Era um simples parafuso. Não ia movimentar nada. Mas quantos brinquedos caros eu dei para ele que não causou aquele impacto? Então, assim, essa curiosidade, essa descoberta, eu acho que esse é o nível chave. Quando a gente quer aprender alguma coisa, esse é o nível chave dentro da questão da educação. Quando o aluno ele tem esse prazer pela busca, né, do conhecimento. Eu sempre digo,
né, comento isso. Quando você quer buscar alguma coisa, quando você quer aprender, você não vai medir esforços. Você vai correr atrás daquilo. E é lógico, tem esse brilho, essa descoberta, aquele algo inerente, aquela quebra do paradigma, tem, mas também por trás disso tem aquele caminho todo dia um pouco melhor. Que é o quê? Que a gente entra lá na questão da matemática da tabuada, que é o básico, da trigonometria, da língua, né, culta da norma da língua portuguesa, conhecer o básico lá da história, que nem o Gabriel colocou muito bem ali, né? A gente percebeu que ambos os personagens históricos não entenderam que não dava para entrar na Rússia. Eles iam usar o tema de cidade arrasada, né? E não fica nada, ninguém governa sobre nada. Então, a gente começa a perceber que não existe uma fórmula mágica, mas a gente tem uma linha de trabalho, de aprendizagem, né? Então, acho que esse é o maior desafio, né? É cada um entender como funciona o seu, como se diz, o seu start para te chamar, né, para esse mundo da aprendizagem, do conhecimento, do autoaperfeiçoamento, e cada um vai ter um start diferente. Se você pegar uma criança, né, carente, infelizmente eu passei por isso, a gente diz que meu autoestímulo era simples, era não passar fome. Né? Se você pega, já passei por isso, uma situação de dar aula para N alunos, né? Aluno, graças a Deus, de uma família muito, muito bem postada socialmente e financeiramente. Então, me lembro que um dia eu cheguei para ele assim: o que teu pai faz? O meu pai é senhor feudal. Eu disse, como assim? Meu pai tem 80 apartamentos alugados. Que bacana, né? Ganhou de quem? Ah, ganhou do meu avô. Eu vou dar quantos apartamentos para ele? Ah, meu avô deu 20 imóveis. Pô, que bacana. Então teu pai multiplicou por 4, né? Deu 80. Falei pra ele, eu tenho dó de ti. Mas como assim dó? É porque pra tu ser igual ao teu pai, tu vai ter que multiplicar por 4, 8 vezes 4 dá 32, né? Vai ter que virar 320. E aí? Passou, não respondeu nada. No outro dia ele veio. Ô, Tilo, fosse bem sem vergonha, velho. O quê? Cara, não consegui dormir. Comecei a pensar o que tu falou. Aí fui lá conversar com o pai, ver como é que funcionava o trabalho, o que ele fazia e tal. Pô, é difícil esse negócio. Eu disse, pois bem, e agora tá aí o teu desafio. Então, assim, cada um tem uma motivação diferente, né? Sim. E eu acho que esse é o grande quesito da nossa vida, né? O que nos motiva? Do que nós estamos querendo correr atrás, né? Então, assim, eu sei que a minha motivação pode ser diferente da sua, é diferente do Gabriel. A minha motivação, professor em sala de aula, eu olho e vejo que cada aluno representa uma família. Cada aluno na minha frente, é um filho. Assim como eu quero e trato bem os meus filhos, eu preciso querer e tratar bem o filho das outras pessoas. Porque assim como eu estou com aquela criança na minha frente ali, tem alguém nesse momento de frente com o meu filho, com a minha filha. Como eu quero que meus filhos sejam bem tratados, é obrigação minha tratar bem o filho de todos. Eu acho que, para mim, isso faz a diferença. Essa é a grande sacada, né, com a pessoa. Tio Lu. Eu sou o Tio Lu. O que é o Tio Lu? Tio Lu é isso, é aquele tiozão que ele tá ali contigo, que ele tá ali junto para aprontar contigo, sabe? Que negócio, ó, não pode docinho só depois do almoço. Mas uma balinha antes também dá. Só não deixa a mãe e o pai ver. Sim. Ok, aquela traquinagem. Tá ali, aquele acordo nosso aqui e tal. Ó, não repete em casa isso, porque senão o tio Lu tá desempregado. Mas ao mesmo tempo é aquele tio que chama tu na atenção depois assim, olha, poxa, tu já pensou no que tu fez? Já pensou se teu pai e tua mãe ficam sabendo? Sim. Tu acha que isso é legal? Até porque, digamos assim, o professor ele acaba sendo uma figura meio paterna, exercendo uma certa paternidade com os alunos, e o bom pai, o bom amigo é aquele que brinca, que passa a mão, mas é aquele também que fala quando é preciso falar. Eu já ministrei aula há muitos anos e sempre falei para os meus alunos assim, ó, eu vou dar o meu melhor para vocês.
e eu quero que vocês deem o melhor de vocês para mim. Vamos fazer esse acordo aqui. A gente vai ter momentos de brincadeira, a gente vai ter momentos de leveza, mas a gente vai ter os momentos da gente falar sério, e nesses momentos eu quero respeito. Eu vou dar respeito para vocês e vocês vão devolver respeito para mim. Esse é o nosso esquema, fechou? Quem não cumpriu o esquema, fora. Aí teve um episódio assim muito interessante, que daí teve um aluno que quis desafiar, que quis mostrar. Aí eu falei assim, com licença, meu amigo, vem aqui. Tu pode sair, por gentileza. Não, eu fiz um acordo com vocês e eu tô falando com pessoas que têm palavra. Eu tenho palavra, vocês têm palavra. Tu pode sair. Mas alguém gostaria? Ninguém quis. E daí, a partir daquele momento, se passou assim, primeiro, o movimento desse que fez de querer voltar e o movimento dos outros de monitorar para que isso não acontecesse. Mas era uma coisa assim que era muito natural, era muito mútua, sabe? Que nem, eu sempre acho assim que o jovem, ele, no fundo, ele almeja a disciplina. Porque quem impõe disciplina pro jovem é alguém que se importa, porque é muito mais fácil tu deixar rolar. Entendeu? Por exemplo, assim, pô, eu tô sendo pago, entendeu? Se eu deixar vocês se quebrarem aí, não ensinar porcaria nenhuma para vocês, é mais fácil para mim do que eu ter que me dedicar. Porque se vocês prestarem atenção em mim e se dedicarem, eu vou ter que dar o meu melhor. E para eu dar o meu melhor, eu tenho que me preparar, eu tenho que me capacitar. Então é muito mais difícil para mim dar uma aula boa do que ser omisso. E isso mostra o grau de interesse, de amor e de entrega que eu tenho por vocês. E é por isso que a gente espera algo em troca. E eu fico assim muito triste em ver o jovem hoje em dia desperdiçar tanta oportunidade, porque eu vejo pais que muitas vezes não têm toda essa condição assim para estar bancando o seu filho, às vezes os seus filhos no colégio. Sabemos que para tu ter boas oportunidades hoje no nosso país, tu tem um investimento considerável com ensino e é material didático, e é ensino, e é roupa, e as famílias batalham para manter os seus filhos com as melhores condições, porque amam seus filhos, querem um bom futuro para eles. E eu acho assim que deveria se haver mais esse cuidado, esse do jovem saber assim, olha a responsabilidade, olha o que eu estou recebendo. Eu estou recebendo essas condições dos meus pais, eu estou tendo à minha disposição professores que estão motivados. Pô, quantos alunos gostariam de ter uma boa aula e não têm acesso a uma boa aula, né? Infelizmente a gente vê às vezes muitos alunos que não têm esse interesse, sabe? Que, tipo, não tem nem o mesmo o respeito pela figura do professor. Eu sei que o bom professor é aquele que ele acaba contagiando o aluno, que ele estimula o aluno, mas muitas vezes tem alguns alunos que não estão muito propensos, né, não estão muito abertos a serem participativos, a dar essa atenção, esse respeito. Eu queria saber a opinião do professor e de um aluno, por que que os alunos muitas vezes ficam dispersos, mesmo o professor sendo um bom professor e dando o seu melhor. Isso aí depende muito do porquê que o aluno não presta, né, atenção e respeito ao professor. Pode ser algo pessoal, quanto pode ser algo externo, assim. Um exemplo externo é as amizades, né? O grupinho de amigos ali. Se um não presta atenção, tu, como tá ali no meio, vai tender a não prestar atenção também. Mas no meio interno, tipo assim, o próprio aluno consigo mesmo, com as relações familiares, relação do dia a dia, pode ter coisas que atrapalham ele nessa hora de ter respeito, prestar atenção no professor, não porque ele não gosta ou não quer prestar atenção, mas é algo que independe dele, muitas vezes. É algo que pode estar machucando ele por dentro, ele ou ela por dentro. É algo muito complicado e muito delicado de falar, porque eu, graças a Deus, não tenho dificuldade nenhuma nisso, mas tenho amigos que têm esse tipo de dificuldade. E convivendo com eles mais de perto, eu percebo que são coisas muito mais complicadas do que simplesmente só não prestar atenção. Interessante. O Gabriel tocou num ponto importante ali, né? Uhum. A gente fala da atenção, sala de aula, como você, na realidade, assim, como você convence o aluno
que aquele momento é importante. Uhum. Então a gente vai passar por uma série de fatores. Deixando bem claro que o Gabriel fica fácil para dar aula. Eu já comentei antes, mas eu queria ter 50 Gabriel na sala de aula, estaria feliz. Estaria assim, realizado plenamente. Né? Não que eu não seja óbvio, mas aquele, né, aquele negócio que tu chega assim, Sim. é conteúdo, né? Vamos, conteúdo. E primeiro vamos pedagogicamente estabelecer. A gente sabe que a partir dos 7 anos de idade, a criança ela passa a ter, em média, 1 minuto de atenção para cada ano. Então, 7 anos, 1 ano, 8 anos, 2 minutos de atenção, é minutos. Uhum. E chegando ao máximo, assim, pico de 15 minutos de atenção plena. Uhum. Depois você tem um momento que você quebra e depois você volta de novo. Tanto é que a gente percebe isso na criança pequena. Você chega lá, dá um brinquedo para ela, pode observar quando sai, assim, vai no local, assim, tem as criancinhas brincando. Elas estão brincando, daqui a pouco elas jogam, vão pro outro, jogam, vão pro outro, jogam, vão pro outro, elas não conseguem manter tempo de atenção. Uhum. Isso é inerente ao ser humano, não há o que modificar isso. Uhum. O que acontece é, quando eu vou para a sala de aula, isso se repete. Uhum. Então, são várias práticas pedagógicas, né? Eu sempre brinco, né? Eu sou um professor Piaget, mas eu também viro Pinochet. Entendeu? Então, Sim. tem as duas linhas. Então, eu tento conquistar pela didática, mas quando não vou, eu tenho que me impor como professor. Também não vou sair por aí botando aluno para rua, isso, aquilo que eu sempre digo, eu não sei se é ruim ou bom, mas em 26 anos de sala de aula eu nunca botei ninguém para rua. Uhum. Até porque eu não vejo que eu acho que seria benefício para ele ficar longe de mim, já que ele não gosta de mim, então eu vou deixar ele perto de mim para judiar. Então eu procuro resolver na sala de aula ali o embate, né? Uhum. Mas a questão é como é que eu vou chamar então a atenção desse aluno, como é que eu vou trazer esse aluno, como é que eu vou perceber esse aluno. Cada aluno representa uma história social distinta, única. E a gente não consegue mensurar isso e dizer que não, essa sala é mais ou menos isso, aquilo, não. Cada um é um ser único, individual, com suas qualidades e defeitos. Eu já agora fazem 15 anos que eu leciono apenas em escolas particulares, né? Então eu sempre digo assim, graças a Deus eu estou num nicho de público distinto. O meu aluno, ele chega na sala de aula bem vestido, com uma boa alimentação, o pai ou a mãe ou alguém o traz na escola, se não vem é porque mora perto, ou vem, como a gente diz agora, com o famoso Uber, né? Então ele tem os meios de acesso para estar ali. A gente sabe que também tem alunos que estão na escola que são bolsistas, a escola faz um trabalho bacana, né? Uhum. Essa parte abraçando esses alunos que estão vindo de fora, e daí quando chega ali a gente percebe algumas discrepâncias, né? Uhum. Com relação ao poder econômico, né? Que a gente sabe que vai te dar mais certos privilégios, vamos colocar dessa forma, mas que eu não considero privilégio, eu deixo isso bem claro. Uhum. Acho que se o adolescente está ali, ele tem uma boa alimentação, tem uma boa comida, tem uma boa casa, eu não considero privilégio, eu considero, na realidade, fruto do trabalho dos seus pais, que planejaram, que trabalharam, que executaram para dar o melhor para aquela criança. Né? Então, deixar isso bem claro. Então, o que acontece? Esse aluno, ele precisa aprender. Só que tem aquele aluno que ele chega ali, né? Temos meninos e meninas na sala de aula, as meninas têm aqueles períodos, né? Estão naquela fase de descoberta, se tornando mulheres e tal. Então é óbvio que uma mocinha que ela está ali naquele período ali fértil dela, que ela está ali, ela vai ter cólica, ela vai estar algumas vezes enjoada, vai estar com dor, algumas têm um fluxo muito grande, muito menor. Tanto é que eu tenho uma regra que eu sempre digo para eles: banheiro, as meninas estão na fila de preferência, elas só erguem a mão e vão, porque as mulheres mandam. E a gente, como bons homens, a gente obedece. Né? Isso já fica uma regra, né? Eu sempre digo, casei, fiz uma escolha na vida, a partir dali não precisa fazer mais nenhuma escolha, né? Já dizem isso e não vais concordar porque ela está perto, né? Mas, então, já nesse primeiro embate a gente percebe que há uma diferença. Então é óbvio que a menina que ela está naquele dia ali, ela está passando por uma cólica, uma situação assim, para ela vai ser mais complicado. Então eu entendo o lado dela. Tem aquele aluno que às vezes passou por uma perda, a gente, infelizmente, né, que Deus esteja com ele agora ao seu lado lá, né, a gente teve sendo a perda de um pai na escola, né, o filho dele é nosso aluno do terceirão, e infelizmente foi chamado para o andar de cima mais cedo. Então é óbvio que esse aluno está passando por um momento extremamente difícil,
né? Então, eu tenho que olhar diferente para esse aluno. Mas não vai, vou tratar diferente. Porque é diferente. Cada um de nós vai absorver de uma forma diferente. Tem alunos que estão ali, mas que os pais estão viajando, saem muito, ficam um pouco tempo com ele, né? Existe aquele aluno que ele chegou ali na sala de aula, mas que ele está passando por uma dificuldade de comunicação em casa com o pai e com a mãe, não está legal. Às vezes tem aquelas encrencas entre eles e tal. Então, eu sempre digo, a coisa mais fácil na sala de aula é o conteúdo. Uhum. O conteúdo está ali. Eu estou há 20 e poucos anos fazendo o mesmo tema. O mais difícil é você lidar e perceber a necessidade de cada aluno individualmente. É você compreender que aquele aluno não está te entregando bem naquele momento, mas porque está passando por uma situação difícil. Então é você olhar o aluno não apenas como mais um aluno na sala de aula, mas entender que ali por trás daquele aluno tem um ser humano. Uhum. E lógico, eles têm as dificuldades, mas eles têm a safadeza. Uhum. Então, quando eu percebo que não há dificuldade, mas há safadeza, daí eu sempre digo, não, peraí, agora vem cá. Uhum. Agora nossa conversa tem que ser um pouco direito. Peraí, o que tu estás procurando? O que tu queres saber? Eu quero te ajudar, mas tu também tens que me ajudar. Uhum. Então, acho que essa ponta é extremamente importante, né? A gente saber separar as dificuldades inerentes que cada um passa, que algumas são momentâneas, algumas, infelizmente, podem ser situações de saúde e tal, e quando é aquela questão que realmente o aluno ele não se ajuda, né? Que ele, tipo, não, como a gente comentou, não faz o básico, né? Ele não pega o caderno, ele não abriu, ele não anotou, ele não prestou atenção na aula, né? Ele por algum momento estava distraído. Então, isso é complicado. Então, na sala de aula, a gente vai aplicando pequenas técnicas que a gente, né, ao longo de 26 anos, eu fui percebendo. Funcionou bem, não funcionou, funcionou, não funcionou. Uma das coisas que para mim funciona muito bem é assim, ó. Início de aula é aquela confraternização, né? Chega, oi, tá, vocês estão bem, tal. Procuro sempre, né, dar uma atençãozinha ali para eles, aqueles 5 minutos deixar eles falar, tal, que eles viram alguma novidade e tal. Então, é o momento deles. Aí eu acalmo a turma. Opa, galera, agora vamos lá. Vamos lá, canto de lousa, apostila tal, página tal, capítulo tal, tema tal, vamos trabalhar. Eu inicio o tema com eles. Daí, no meio do tema, ali, quando estou finalizando a ideia foi construída, foi elaborada, terminei a ideia, já deu ali os seus 10, 15 minutos, e eu já sei que o grau de atenção caiu. Uhum. E daí a pouco a gente pega um disperso aqui, outro disperso lá, tal. Aí o meu chamariz é o quê? É sair com alguma coisa perdida no meio da aula. Que a gente chega, como o Gabriel colocou ali, ó, é aquele momento de vamos descontrair. Vamos contar uma anedota, talvez uma situação em cima do exercício ali, fazer uma brincadeira, tal. Algo que eles dão aquela quebrada, eles dão aquela gargalhada, tal. Quebra aquele, né, aquela tensão ali do momento ali, tal, e aquele final de atenção. Eles dão aquela... A gente, né, mais uns 5 minutinhos ali, aí a gente volta, vamos voltar pro tema aqui, porque senão o tio Lu vai ficar desempregado. Me ajuda aí, me ajuda a te ajudar, né? E a gente volta com o assunto novamente, retoma. Então, eu acho que é um ciclo, né? Que você vai tendo atenção máxima, atenção mínima, e a gente tem que saber ir trabalhando dentro disso, né? Eu falei isso enquanto educador, né? Uhum. Para eles, eu acho que também funciona assim, porque a gente sempre olha da perspectiva do pai, a gente olha da perspectiva do professor, a gente olha da perspectiva da coordenação, todo mundo quer o melhor, o professor tem que dar o melhor, o pai tem que tá dando o seu melhor. Eu sempre digo para eles assim, vamos pegar uma média aí, 30 mil, 50 mil, 60 mil, para manter anualmente um aluno na sala de aula, dá uma bela viagem para a Europa, né? Uhum. Então o pai e a mãe, eles estão abrindo mão, né, do seu muita momento, coisa. de muita coisa ali. Eu sempre digo para os alunos assim, muitos casais estão colocando a vida conjugal em risco porque eles estão se anulando, esquecendo deles, em função dos filhos. Uhum. Né? Então também não é justo você não olhar para o teu pai e para tua mãe e não ser grato pelo aquilo que tu tem. Então, dentro desse métier, é importante que o aluno também tenha o papel dele. Então, todo mundo está dando o seu melhor, o aluno tem que dar o seu melhor. Sim. Todo mundo está olhando o seu aspecto de entrega, mas a gente também tem que olhar para o aluno e entender que ali é um ser humano em desenvolvimento, que muitas vezes está angustiado, muitas vezes ele quer falar, ele quer dar um grito de liberdade, né, alguma coisa que está magoando, ele está machucando, e que ele não consegue.
Cada vez mais eu vejo com o passar dos anos que o professor vem assumindo essa figura de psicólogo, né? Então, não se trata mais só da parte acadêmica, né? Se trata da gestão da emoção desses jovens, né? Que muitas vezes acabam sendo negligenciados em termos de tempo de conversa em casa, né? De não ter com quem colocar os seus sentimentos para fora, com quem tratar, né? Aquilo que está lhe incomodando, e acaba se tratando isso no colégio, que é onde ele passa a maior parte do tempo, e acaba tendo esse contato com os professores, né? O que acaba dando outra responsabilidade, outra atribuição para o professor moderno. Tu acha que melhora o aprendizado quando a gente é amigo do professor? Melhora, e melhora bastante. No meu caso, né, nunca teve um professor que eu não fosse tão... Na verdade, tem um caso só. É um professor em específico que eu não consegui me conectar tanto, mas é porque ele não dá tanta abertura pra mim. Não vou citar nomes, né, mas... Ele é um cara legal, eu gosto dele, só que ele não dá muita abertura pra ninguém se conectar. Não é só pra mim, não dá abertura pra ninguém. Eu particularmente acho que flui melhor quando há essa relação de amizade. Eu particularmente não consigo separar muito bem as coisas porque é inerente de mim. Então, os clientes, as pessoas que vêm aqui no podcast, eu acabo me conectando com essas pessoas porque nós fomos criados para andar em bando, para nos conectarmos, né? Então, eu acho que é muito bacana essa troca, essa energia, porque eu faço um paralelo até que o professor é um pouco assim que nem o movimento que nós estamos aqui. Pô, a gente recebe muitas pessoas e cada pessoa tem a sua história, tem a sua identidade, e essa troca é tão bacana, impulsiona, incentiva, né? E eu acho que quando a gente cria essa relação de amizade, facilita até na hora da pessoa também pensar assim, pô, eu não vou desonrar a aula do meu professor ali, porque, pô, ele é meu amigo e tá do meu lado ali, tá sempre comigo, né? Afinidade, que nem nós falamos, viver em sociedade é intrínseco do ser humano. Somos seres sociais. Somos seres políticos. Falando da palavra, todo mundo já leva para um outro caminho, mas é isso. É a política da boa convivência, né? Então, quando você tem mais afinidade com alguém, é diferente. É que nem você chega numa loja, você vai ser atendido, ou vai numa churrascaria, vai ser atendido. Se o garçom só chegar ali, botar o espeto na frente que é carne, é picanha, e foi embora, é uma coisa. Se ele chega ali, se ele chama atenção, se ele faz uma brincadeira, a gente vê N situações pela internet chamando atenção disso, ele quebra o gelo. Então, na sala de aula não é diferente. Ali é um ensaio para a vida. Então, quando eu me coloco como o educador e o professor ali, eu sempre digo, eu tenho que estar aberto ao aluno para entender ele e criar essa conexão, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender que essa conexão tem que ser uma conexão sincera, mas não pode ser assim, estou fazendo ali para agradar. Então sempre, eu não sei se é infelizmente ou felizmente, mas quem gosta de mim gosta muito, quem não gosta de mim não gosta. Não consigo ter esse meio tempo assim, o Tilo é mais legal. Não, quem passar um dia por aqui vai dizer assim, o Tilo é muito gente boa. Tem gente que vai dizer, não, o Tilo não. Pronto. Mas até por posicionamento, né? A gente acaba tomando certos posicionamentos e fica bem claro o que a gente quer, por que a gente quer e para que a gente quer. Então, eu acho que quando a gente tem princípios basilares comuns, em geral, começa a se tornar mais fácil essa questão de gerar essa afinidade. Porque, querendo ou não, o aluno ele acaba olhando para ti e ele começa a ver o reflexo em ti de algo que para ele é muito próximo. Sim. Tem alguns casos, assim, até na turma do Gabriel ali, né? Uma menina chegou um dia na sala e disse, pô, Tilo, tu é igual ao meu pai. Daí eu disse, eu não sei se é bom ou ruim, né? Mas vamos por ali, né? Porque tu tem a postura assim, então parece que eu tô vendo meu pai falar comigo. Poxa, eu fico lisonjeado. É um princípio basilar familiar que ela tem e que ela viu conexão comigo. Então, ela olha de um outro formato, né? Isso vai te dando, como a gente diz, vai te dando volume para que tu crie essa afinidade e tu consiga conduzir melhor a aula, né? Então, assim, imagina, o aluno que chegou lá, né? Que nem eu falei, os pais estão cobrando, todo mundo está cobrando, mas ninguém olha também para o aluno, né? Só cá entre nós, né? Vamos ser sinceros. Tu chega às 7h20 da manhã, tu senta para assistir a primeira aula.
são 50 minutos de cadeira. Até as 8h10. Uhum. Das 8h10 até as 9 horas são mais 50 minutos de cadeira. Aí tu vai lá no caso das 9 até as 9h50, mais 50 minutos. Até chegar às 10h40, já se passou horas. E um adolescente que tá a gente sabe que é desconfortável você ficar sentado várias horas numa cadeira. Uhum. Então, óbvio que entre uma aula e outra, aquele aluno quer dar uma levantada, quer dar uma esticada na perna e tal. E você tem que entender isso. Então, assim, ó, dentro dessa questão do aluno amigo do professor, o que a gente tem que analisar é o seguinte: é algo que ele vai surgir. Ele não pode ser forçado, ele não pode ser criado. São as características que a gente vai percebendo no aluno. É até que ponto ele se abre, até que ponto você dá abertura para ele. E essa construção é uma construção natural. Então você começa a perceber que se constrói uma afinidade natural entre a turma e o professor. Certamente, né? E na tua história, né, tu tem um longo currículo aí de afinidade com esses alunos e teve a felicidade, tem a felicidade de ver muitos deles aí no mercado do trabalho, como tu falaste ali anteriormente, né? Tem aluno atleta que está até no exterior, e tem alunos também políticos, inclusive tu vai receber agora uma menção honrosa, né? Agora no dia 2 de dezembro, né, fui agraciado aí com essa recordação, né? Um ex-aluno meu, chamado Vitor Forte, é vereador aqui em Balneário, e ele fez o convite: ó, tio Lu, pelo quanto tempo já estás na educação e tal, a gente acabou trocando umas ideias, disse: olha, 26 anos, tô ficando meio velhinho, faltam aí uns 4, 5 anos para me aposentar, né? E disse: bom, mas, pô, desde que eu me lembro por gente, tu vem para Balneário e tal. Eu disse: eu moro em Tijucas, mas venho para cá há 22 anos. Então, já, querendo ou não, eu não tenho como separar minha vida pessoal, minha vida profissional de Balneário Camboriú. É uma cidade que eu tenho no coração, uma cidade que eu venho todo dia, venho e volto, né? Então a gente foi vendo essa galera aí crescer, tomando rumo aí na vida. Então daí quando houve essa situação, óbvio que a gente fica lisonjeado, porque vem a corroborar com um trabalho de anos que a gente vem fazendo em sala de aula, e a gente trabalha com o ser humano. Né? Eu sempre digo assim, não me importa se ele vai passar no vestibular ou não. O que me importa é que no futuro, quando ele olhar para trás, ou passar por mim na rua, ele pode ser assim: não, aquele professor lá, o tio Lu, ele me ensinou alguns princípios basilares que eu utilizo hoje na minha vida. Ele pode não estar mais usando física, mas o dia que ele for tomar uma ação lá, ele diz: poxa, isso aqui é bacana. Ele se lembrar de mim como alguém que fez parte da construção social dele, da educação dele e da questão social. Então, quando um ex-aluno vem e te propõe, né, essa questão da menção honrosa, para mim é gratificante. Isso significa dizer que eu acho que eu venho conduzindo um bom trabalho ao longo desses anos, mas eu sempre digo, a gente trabalha com pessoas, né? Então eu sou extremamente grato por todas as escolas que eu trabalhei e trabalho, por todas as pessoas que abriram essa oportunidade, né? E faço citar aqui, deixando de ser chato, o professor Sérgio Gentil, do Colégio Magiros, foi a primeira pessoa que abriu as portas para mim para trabalhar em Balneário. Depois, o professor Hélio, né, no Colégio Energia, e a dona Elaine, que acreditou no meu trabalho, né? E me chamou para fazer parte da Rede Ângulo, quando iniciou lá no início, lá quando era o Colégio Conhecer aqui em Balneário, que começou lá em 1904. Então, na primeira turma que a gente chegou, era o primeiro terceirão que foi formado. Hoje, desse primeiro terceirão que se formou, tem uma menina, Larissa, que já suplantou o mestre e está fazendo doutorado em física fora do Brasil. Né? A gente agora teve a Gabriela, agora que também está fazendo física, está concluindo o mestrado, se já não concluiu o mestrado agora. Né? Então a gente percebe que a menção rosa ela só vem corroborar isso, né? Esse trabalho de anos que está acontecendo aí, isso, lógico, deixa a gente muito feliz. Certamente. Queria te parabenizar por toda essa história, essa bela história aí, licionando, né, tantos anos para esses alunos, marcando a vida desses alunos. E o que é bonito é que tu vê os alunos te reconhecendo do passado
E do presente aqui, representados hoje pelo Gabriel, então tu segue, né, impactando e mudando a vida de muitos jovens, né? E agradecer mais uma vez o Ângulo e a Dona Elaine por ter montado esse ambiente onde se tem essa grande família, né? Que vemos no colégio, assim, algo que todos os alunos sempre falam muito bem dos seus professores, todos os professores têm uma energia, têm uma felicidade muito grande ali, e isso é algo que faz toda a diferença no ensino, né? Porque são anos muito importantes, né? Os anos onde vão determinar a nossa formação, o nosso caráter e o tipo de profissional, o tipo de cidadão que nós vamos ser ali na rua. Infelizmente, quando o papo é bom, ele acaba passando rápido, nem percebi as horas aqui. Queria agradecer imensamente a presença de vocês e já fica aqui o convite para vocês virem outras vezes. Com certeza, gente. Se tiver paciência de me chamar de novo, porque sabe que velho fala bastante, né? Imagina. Mas eu agradeço novamente assim, a oportunidade de poder estar aqui, o convite de vocês, ao Gabriel, o carinho que ele tem, que é enorme, e isso me deixa muito feliz. Ao Colégio Ângulo, né, que abriu as portas, me abraçou, a Dona Elaine, que eu acho uma pessoa assim extremamente, ela é perspicaz com o que ela quer, literalmente ela vive esse sonho da escola, e uma característica que a escola tem que sempre foi marcante, que é a questão familiar, né? Ela puxa esse aspecto para dentro da sala de aula, é uma escola cristã, princípios cristãos, que eu acho extremamente importante, é a base da nossa vida, né? Que, na minha opinião, se você não tem Deus na sua vida, sinto muito, mas no meu ver você não tem nada, né? E é uma escola que ela trabalha com esses princípios, então, princípio cristão, princípio familiar, uma boa educação, uma boa atenção, ela sempre é cobrado isso dos professores, e eu concordo. A gente está ali na frente, a gente está representando as famílias, está representando a escola, então a gente tem que ter um bom comportamento, né, uma boa atenção com esse jovem que está ali presente na frente, porque ele representa a família. Então eu quero bem o meu filho, eu vou tratar bem o filho dos outros, isso é óbvio, né? E quiçá a gente possa, daqui a 25 anos eu vou estar aqui novamente e a gente possa completar aí 50 anos de sala de aula. Eu espero estar aposentado até lá. Para mim é uma grande honra estar aqui junto com o meu professor e com meu pai, aqui nesse estúdio, que futuramente, né, eu vou fazer parte de tudo isso aqui, já estou fazendo. E eu acho que tudo isso aqui, tanto meu pai, meu professor, o Colégio Ângulo, todas essas oportunidades, essas pessoas que eu tenho na minha vida, através de tudo isso, é um negócio que me impacta bastante e mexe bastante comigo. Porque eu fico pensando em todas as pessoas que eu conheci, que eu fiz amizade, com todos os professores, os momentos legais que eu tive, todos os ensinamentos. Tudo isso foi através de um colégio, algo simples assim, mas que é muito legal. Eu agradeço a presença de todos, agradeço imensamente a audiência de vocês. Deixa uma curtida aqui para colaborar nesse vídeo, se você gosta aí do Tio Lu, ó, dá o teu like aqui. Também eu quero que tu coloque nos comentários qual o momento em que um professor impactou a sua vida, qual professor tu acha que tem que ser mencionado aqui, coloca nos comentários. Não deixe de se inscrever no nosso canal, tem conteúdo novo toda semana. Nos ajude com a sua audiência, porque isso aqui é um espaço para vocês. Nos prestigiem, por gentileza. Nos vemos numa próxima. Até mais.